Olá, Pastor Flávio, que eu sou o Tiago Araújo e eu faço parte do grupo que ficou responsável pelo capítulo 9 do livro Compreendendo as Escrituras, intitulado Interpretando a Narrativa Histórica do Antigo Testamento, escrito pelo Greg King. O professor já abordou alguns pontos dele e eu vou estar mencionando o que ele explanou nesse capítulo um pouco mais. Ele vai falar principalmente dessa questão da gente ter um estudo da Bíblia mais proveitoso. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre algumas dicas, alguns passos que ele vai dar para um estudo da Bíblia mais aprofundado, mais cuidadoso, que possamos tirar mais lições para a nossa vida, e depois eu vou usar os métodos que ele nos indica para fazer uma análise de um texto. Primeiro, só recapitulando o que é falado no capítulo, ele vai falar: leia o texto cuidadosamente, ele vai falar que cada detalhe é importante, ele vai falar que cada ponto que o autor bíblico ele escreveu não foi em vão, não foi à toa, tem um significado, e nós devemos ler o texto cuidadosamente, reserve tempo, leia, releia o texto, faça marcação, anotação, para que você possa estar tendo um estudo mais proveitoso. Esse é o primeiro ponto que ele vai tratar dessa questão da interpretação da narrativa histórica do Antigo Testamento. Já o segundo, ele vai falar estuda os aspectos literários do texto, o enredo. Faça pergunta ao texto: o que está acontecendo, como, quando e onde. São perguntas importantes para que você possa estar extraindo do texto as lições que o texto quer transmitir. Você também deve analisar os personagens, como eles são retratados, quais são as suas ações, até mesmo as suas palavras. O ponto de vista do narrador também é de suma importância. Você deve ter essa percepção de como o narrador ele está apresentando os personagens, para que você possa compreender melhor a mensagem que está sendo transmitida em determinada passagem bíblica. Outro ponto também a analisar é outros aspectos, como comparação e o contraste. Comparar algumas ações de um personagem para outro que está sendo aparecendo no texto, o contraste, ou seja, coisas que vai aparecer diferente de um para com o outro, você pode também estar analisando para estar compreendendo melhor o texto. O terceiro ponto é tomar nota das repetições. O autor ele vai usar uma ferramenta que é a repetição para enfatizar algo no texto. E quando você vai para a leitura e você percebe essa repetição, você consegue identificar que esse ponto é importante, que esse ponto ele é algo para você se observar melhor, para ter uma compreensão do todo da passagem, da mensagem principal que o autor ele queria expressar, né? E essas repetições se dão em palavras, em frases, também vai se dar em situações que ocorreram em outras passagens. Ou seja, você está estudando uma passagem, você pode ir para outra passagem que vai ter uma abordagem, umas palavras semelhantes, para que você possa compreender também essa passagem. O quarto ponto é procure a perspectiva divina, a divina perspectiva. Você deve ler a narrativa com a ótica ou à luz do grande conflito, porque você tem que entender que tem três níveis. As passagens bíblicas e diversas relações vamos encontrar três níveis nessa ótica, né, nessa perspectiva do grande conflito. Primeiro, o nível superior, que ela engloba toda a raça humana. Vai ter o nível médio, que está ali alicerçada na aliança feita com o povo de Israel. E também vai ter o nível individual, Deus falando para o indivíduo. Ou seja, esse vai ser o quarto passo que é apresentado. O quinto passo, reconheça a natureza exemplar das narrativas. Muitas das narrativas não vai estar explicitamente falando o mandamento, como em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, dizendo não matarás, não roubarás e outras coisas mais. Mas as lições práticas ou o relato que está contido ali vai estar também mostrando, ilustrando o mandamento bíblico que é mencionado em outra parte. E o sexto e último é avaliar as ações dos personagens. É interessante nós notarmos que devemos observar o que o texto diz, nós devemos observar o que o texto permite inferir a ele mesmo e observar o que a Bíblia fala em outras partes. Ou seja, nós vimos 6 pontos principais para um estudo melhor da Bíblia que é apresentado nesse capítulo 9 do livro Compreendendo as Escrituras. E um texto que eu peguei para fazer, né,
essa utilização desses métodos que são apresentados foi o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. Você, pastor, pode ler depois aí com calma, na sua casa, fazer algumas marcações, acredito que você já deve ter feito, mas eu vou mostrar alguns pontos que vêm de encontro a usar esses métodos, essas indicações feitas pelo autor do capítulo 9 do livro Compreendendo as Escrituras. Na primeira parte já fiz, né, que é ler cuidadosamente o texto, que observar cada detalhe para entender o texto de uma maneira mais ampla. Quando vamos para o segundo passo, que é estudar os aspectos literários e principalmente do enredo, e fazemos algumas perguntas ao texto, de Gênesis 4, do 1 ao 16, tipo, o que está acontecendo em Gênesis 4? A mensagem que a gente vai identificar é o assassinato de Abel. Caim, ele mata Abel. Isso é o que está acontecendo. Como isso acontece? Abel é morto pelas próprias mãos do seu irmão, Caim. Vai ser o primeiro homicídio e o primeiro também relato de um irmão matando o outro. Quando isso acontece, a Bíblia vai mencionar no versículo 3, vai dizer que no fim de uns tempos, ou seja, vai deixar um tempo indeterminado na história, mas não vai estar mencionando um tempo específico. E onde vai falar que esse acontecimento do assassinato de Abel aconteceu no campo. Caim convida, vai falar no verso 8, o seu irmão para ir ao campo e lá ele acaba atentando contra a vida do seu irmão. Nós conseguimos encontrar esses pontos primeiramente. Quando nós analisamos os personagens que aparecem no texto, vai aparecer o homem, que é Adão, vai aparecer Eva, vai aparecer Caim, Abel e também vai aparecer Deus. E eles são retratados da seguinte maneira. O Adão e Eva, eles são retratados como esperançosos. Quando nós vamos para Gênesis 3,15, Deus dá uma promessa de restauração, né? Deus fala que por inimizade entre a serpente e a mulher, a descendência da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher e ele esmagaria a cabeça da serpente. E à luz dessa promessa, o capítulo 4 começa falando o seguinte, no verso 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. E tem outras versões que vão dizer adquirir um varão do Senhor. Ou seja, essas palavras, elas denotam que Eva tinha em Caim o cumprimento da promessa dada por Deus em Gênesis 3,15. Ou seja, Adão e Eva vão aparecer como esperançosos dessa promessa se cumprir. A descrição, o retrato que é dado de Caim é uma pessoa irada, uma pessoa que se ira, duas vezes vai ser mencionado a ira de Caim, uma vez o narrador menciona e a outra o próprio Senhor, e também uma pessoa que intenta, que é um assassino que acabou matando o seu irmão. Abel vai ser retratado como obediente, uma pessoa de boas intenções. Deus, ao olhar para Abel e para a sua oferta, Deus aceita a sua oferta. Deus olha primeiro para Abel. E de Deus vai aparecer de Deus como justo e misericordioso. Deus vai estar agindo com justiça para com a atitude de Caim e principalmente vai estar agindo com misericórdia, indo em busca de Caim, conversando com ele, buscando compreender a atitude de Caim, que ele se arrependa. Esses os pontos que vai estar sendo apresentado nos personagens. Um terceiro ponto do enredo é o ponto de vista do narrador. E algumas palavras, né, que são proferidas pelos personagens a gente pode identificar. Muitas pessoas elas perguntam, e até afirmam, né, que Deus ele aceitou a Abel porque Abel ofereceu o que Deus pedia e a Caim rejeitou porque Caim foi rebelde em oferecer algo que Deus não pedia. Mas até então no relato bíblico não é mencionado algo específico em relação ao sacrifício, até mesmo uma oferta. E quando nós lemos o texto, principalmente o verso 4 e o verso 5, diz o seguinte, Abel, por sua vez, verso 3 e verso 4, diz assim, verso 3 a 5, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta.
ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu-lhe o semblante. Ou seja, quando nós olhamos no ponto de vista do narrador, Deus olha para o indivíduo antes de olhar para a oferta. Deus olha para Abel, depois olha para a oferta de Abel e se agrada dela. Deus olha para Caim, olha para a oferta de Caim, depois ela não se agrada. Até porque no decorrer da Bíblia nós vamos ver que existia também ofertas semelhantes a que Caim ofereceu e também semelhantes a que Abel ofereceu. E Deus, também o narrador vai mostrar que Deus ele convida Caim ao arrependimento. Caim erra, Caim assassina seu irmão, ele fica irado, mas Deus o convida ao arrependimento, a uma mudança de perspectiva. Isso vai ser mencionado no verso 7. E continuando, outro aspecto importante é a comparação e o contraste que vão aparecer. E algumas comparações. Abel, por exemplo. Abel, ele é tido como justo nessa passagem, até posteriormente vai ser falado lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, que Abel ele é justo. E ele vai aparecer nessa passagem, mas ele não fala, não há nenhuma fala de Abel, e também nenhuma vez Deus fala com Abel. Vai ter um paralelo com Isaías 53, que vai falar da vida de Jesus. Jesus, a profecia de Isaías vai falar que ele seria levado para o matadouro como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Está lá em Isaías 53. E também falaria que ele seria desprezado, como Abel foi pelo seu irmão, a ponto de ele atentar contra a sua vida. Há essa comparação de Abel e Jesus. Outra comparação de Caim e nós. Como assim? Caim, quando ele peca, Deus convida ao arrependimento. E é algo que vai ser mencionado posteriormente também no Novo Testamento. E nós também temos essa semelhança. Quando caímos, como erramos, que estamos sujeitos a erro, Deus nos convida ao arrependimento. Deus não está longe, Deus está próximo, querendo restaurar esse laço que nós mesmos, por nossas ações, muitas vezes estamos rompendo de nós para com Deus. Outra questão importante de se notar é que, como eu já falei, Deus não fala com Abel nenhuma vez, mas fala com Caim duas. No verso 6 e também no verso 10 vai ser mencionada essa atitude de Deus de falar com Caim. E é importante a gente notar isso, que vai ter uma comparação com o Novo Testamento. Jesus, quando ele vem, lá em Lucas 5:32, Mateus 9:12 e Marcos 12:17, Jesus vai dizer que ele não veio para os sãos, mas ele veio buscar os doentes, os pecadores, para que eles se arrependam. Ele veio para curar esses. E é a atitude de Deus para com Caim. Ele está mostrando bem antes aquele que Jesus ensinou no Novo Testamento, que ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. É outro ponto que vai ser apresentado. E outra questão também, que a gente vê o paralelo, no capítulo 2, verso 15, vai falar que Adão ele era lavrador da terra, uma função que Deus atribuiu a ele. E quando Caim nasce, vai falar que Caim ele era lavrador da terra. Ele era lavrador da terra. Também vai ter essa associação com o que Deus impôs para Adão como cuidador da terra para Caim. Também nessa questão dele ser o cumprimento da promessa dada em Gênesis 3:15. No terceiro ponto, tome nota das repetições. Vai ter algumas repetições nesse texto, do verso 1 ao verso 16. Vai aparecer 3 vezes a palavra oferta, 12 vezes vai aparecer Caim, que é o personagem que vai ser mais repetido na passagem. Vai ser apresentado 9 vezes o Senhor, 6 vezes Abel, e também outras questões de repetições de situações que ocorreram e outras histórias que eu já mencionei, como essa de vir buscar aquele que se havia perdido, entre outras. E o quarto ponto, procurar a divina perspectiva. Nesse texto nós conseguimos encontrar também a divina perspectiva. Porque quando nós lemos essa narrativa na luz do grande conflito, nós enxergamos o seguinte, que Deus, ele aqui nessa narrativa vai apontar que Deus, ele está agindo para buscar e salvar cada um individualmente. Essa é a atitude de Deus para com Caim. Nos 3 níveis, no nível superior, vai mostrar que uma das características que vai ser apontada aqui no texto, Caim vai dizer que ele não é tutor do irmão, o responsável do irmão. Mas nesse nível superior, nós somos responsáveis sim pelos nossos irmãos, pelo cuidado para com eles, e entre outras coisas mais. No nível médio,
vai ser mostrado posteriormente a descendência de Caim e depois a nova descendência de Adão, que vai decorrer e depois vai desaguar na descendência ali do povo de Israel, do povo da aliança, né, de Abraão e diante surgindo o povo de Israel de fato. E na esfera individual, no nível mais simples, vai no verso de número 10, vai dizer o seguinte: a voz, Deus fala para Caim, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, vai estar mostrando que Deus ele busca essa justiça, ele busca realmente entender e estar presente no sofrimento humano, no caso aqui na morte de Abel, para que seja solucionado e as pessoas que determinados atos cometeram, elas possam pagar, mas também ele acha com misericórdia. E o quinto passo, reconhecer a natureza exemplar da narrativa. Como eu falei, muitas das narrativas bíblicas não vão aparecer de forma explícita, assim, não matarás, como essa, não diz aqui não matarás, mas Deus, com suas palavras, ele mostra de forma clara o seguinte, que ele não aprova a atitude de Caim em matar o seu irmão, que mais tarde a gente vê em Êxodo capítulo 20, verso 13, nós vamos ver também em Deuteronômio 5, onde tem a repetição da lei. Também vai ter outra questão importante de reconhecer a natureza exemplar do texto, dessa questão do cuidado com o irmão. Cristo, quando ele menciona com seus discípulos em como eles seriam conhecidos, em João 3,35, ele diz: vocês serão conhecidos como vocês tiverem amor um pelos outros. Ou seja, a manifestação do cuidado para com o irmão seria algo que denotaria a real situação de discípulo de Cristo, ou seja, esse cuidado. Nós somos sim tutores, cuidadores de nossos irmãos. E há outros exemplos mais. E por último, avalie as ações dos personagens. Quando nós observamos nessa passagem as ações de cada personagem, nós podemos entender e visualizar algumas coisas bastante importantes. Primeiro, observe o que o texto diz. Caim não atende o convite de Deus para se arrepender. O texto deixa claro que Deus ele busca a Caim, a primeiro momento como ele se ira. Caim não dá ouvidos, acaba matando o seu irmão. Deus fala novamente com ele e Caim meramente só se preocupa com o que iria acontecer com ele. Ele diz: quem me achar me matará, e Deus age com misericórdia mais uma vez, colocando um sinal em Caim para o proteger. Outra questão, observe que o texto permite inferir, o que eu já mencionei. Eva tinha em Caim a esperança do cumprimento de Gênesis 3,15. Nós podemos também inferir no texto a questão que é mencionada também lá em Hebreus, a questão de Deus olhar para o interior de cada um de Abel e de Caim, vai dizer que Abel ele teve uma fé mais excelente, por isso foi aceito, foi tido como mais excelente o seu sacrifício. E o interessante é que em Hebreus vai falar que ele mesmo morto, ele fala até hoje. E na narrativa não é mencionado nenhuma fala de Abel. Outra questão, observe que a Bíblia fala em outras partes. Eu já mencionei Hebreus, tem também 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que vai falar da situação da escolha de Davi, que Deus não atenta para a aparência do homem, mas sim o seu interior. Isso também é mencionado aqui no texto. E Mateus 5,24, que também vai estar se referindo nessa questão. E Oséias 6,6, que vai estar falando também disso, que Deus não se agrada de sacrifícios, mas de obediência. Ou seja, usando esses métodos, como no texto de Gênesis 22 que o pastor apresentou, também em Gênesis 4, do 1 ao 16, nós podemos encontrar esses aspectos. E as lições principais que eu tiro do texto são as seguintes. Deus está querendo nos ensinar o que ia acontecer com Cristo desde o início. Isso é passado através de Abel, que sofre, que morre calado. Morre o justo, que morre sem nenhuma fala, que é exemplificado em Isaías 53. Vai falar também de nossa situação, que erramos, que muitas vezes cometemos o que não agrada a Deus, mas a busca de Deus para nos recuperar, para nos reconciliar com Ele, através dessa fala de Deus para com Caim, desse uso de misericórdia abundante de Deus para com Caim, e também essa esperança que deve vencer em nosso coração sempre, mas ela agora já mais sólida e cumprida, né, que é o nascimento do descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, que é Cristo.
que é mencionada essa promessa primeiro em Gênesis 3,15, e nós encontramos o cumprimento no Novo Testamento, e nós podemos ter esperança nisso. Ou seja, principais lições aprendidas. Deus, desde o início, ele está mostrando o que irá acontecer com seu filho, e ele está, através disso, nos convidando a nos arrepender e nos relacionarmos com ele, através desse convite de misericórdia e de graça que ele nos faz. É essa abordagem que eu posso fazer do texto de Gênesis 3, capítulo 4, do verso 1 ao 16, a ótica desses ensinamentos e desses pontos que foram apresentados no capítulo 9 do livro Compreendendo as Escrituras. Grande abraço, pastor. Fique com Deus.